3 de março de 2022 e o tema é energia da coragem. Então estamos aqui com o Instagram, que eu estou olhando para cá, e aqui com vocês que estão no Zoom, na sala do Zoom, que tem uma energia totalmente especial para a gente fazer esse encontro, onde nós vamos falar da energia da coragem, que coragem é uma consciência, e consciência é uma energia. Como que eu faço para sentir coragem? Como eu faço para entrar nesse campo de consciência, nesse campo atrator que é a energia da coragem? E para isso, a gente já vai começar com uma reflexão, que às vezes eu trago algo mais científico, às vezes não tão científico assim, vocês já me conhecem. E hoje eu trouxe de novo o livrinho dos anjinhos, porque tem o anjo da coragem. Eu acho muito bonitinho de ler, porque já começa a abrir a nosso coração, nossa percepção, para captar o que é essa consciência da coragem. O anjo da coragem. Agir com o coração. Toda a ação é inspirada por um centro de verdadeiro amor. Traz consigo firmeza e segurança inabaláveis. Ser corajoso é saber que o medo não oferece resistência ao amor. E nós vamos trabalhar muito aqui essa questão. Um pouco vamos falar do medo, do amor, e aqui, como o próprio anjo diz, né? Toda a ação é inspirada a agir com o coração. E aí tem a reflexão assim: meu coração está aberto e pleno de coragem. E hoje nós vamos fazer uma prática, né? Ao final dessa live, eu vou fazer a parábola, a travessia. Essa parábola, ela gentilmente conduz a nossa mente para a energia consciência da coragem. E depois da parábola, nós vamos para uma prática, que é vivenciar e experienciar essa consciência da coragem. E aí nós vamos fazer a prática para abrir o coração. Então, quem está no Instagram, lembre-se que nós também estamos na sala do Zoom, tá? E é na sala fechada que a gente vai fazer depois a parábola e a prática. Então, vocês podem entrar no Zoom. Aqui já estamos com algumas pessoas. E aí você pode entrar aqui e fazer depois, porque não fica gravado. O que vai ficar gravado? Só essa live aqui, tá? Mas tem algumas surpresinhas aí durante esse nosso encontro. Vamos lá. Para que vocês compreendam ou se lembrem com mais facilidade sobre a energia da coragem, quando eu percebi, né? Eu sempre digo que perceber é receber. Então, quando eu recebi essa intuição de fazer esse tema, coragem, o que me veio? Uma música muito conhecida. Aquela que vocês bem sabem, são as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no meu coração. Então, essa música super gostosa vai fazer a gente se lembrar do que é a consciência da coragem. Vamos entender um pouco isso. O que é promessa de vida no coração? Promessa é uma afirmação. Promessa é uma afirmação, uma esperança. Mas é uma afirmação. Eu prometo, eu afirmo. E a afirmação é uma emoção, um sentimento, né? Que nós sentimos quando estamos na consciência da coragem. A afirmação é o sentimento que advém de uma química que é gerada quando nós estamos no campo de consciência da coragem. Promessa de vida, então, é sentir que a vida permite um novo estado de realização, um novo estado de vida, um novo estado de consciência. Permissão também é uma visão que a gente tem da vida com V maiúsculo ou de Deus,
quando nós estamos na consciência da coragem. Quando a gente está nessa consciência da coragem, nós vemos a vida, nós vemos Deus como permissivo. Então, na coragem, eu sinto que a vida permite e afirma aquilo que vem de dentro de mim, do meu coração. E essas sensações, elas geram um empoderamento para a ação, um empoderamento para agir. Promessa de vida no coração é uma afirmação de que é permitido dar passagem para uma energia que vem de dentro para fora. Sentir no coração um novo estado de vida fluindo de dentro para fora. E é isso a coragem, sentir no coração e agir pelo coração. Cor mais agem, coragem. Coração, então, né, sendo como essa ponte que permite a expressão do meu eu interno para o externo. Ter coragem é expressar a alma, a verdade mais profunda, aquilo que eu acredito dentro. Só depois dessa ponte liberado, desse coração liberado, no que de dentro para fora, a minha expressão para o externo, a alma, a expressão dessa energia, é que a gente pode sentir outros estados de consciência mais elevados. Por exemplo, um otimismo, uma aceitação, compaixão, alegria, são sentimentos que são gerados por estados de consciência mais elevados que a coragem, mas é necessário que essa ponte esteja desbloqueada, desentupida, tá? Então a consciência da coragem é um campo de energia que desbloqueia aquilo que está bloqueando a ponte, a minha expressão de dentro para fora. A consciência da coragem, ela ajuda, quando eu me sintonizo nessa consciência, a limpar tudo que impede a expressão da minha alma para fora, essa afirmação. Porque é na ressonância desse campo energético da coragem que a gente consegue expressar a nossa alma, o nosso eu interno em ações. Então, coragem, agir com o coração, colocar a energia desse campo do coração para uma atitude. Mas vejam, a consciência da coragem, ela é um nível consciencial, um campo atrator que diferencia, esse é um grande aprendizado aqui, que diferencia influências positivas e negativas na nossa vida. Por isso que a coragem, ela é um marco, ela é uma consciência tão importante. Porque os níveis de consciência que suportam a vida abaixo da coragem são níveis mais fracos. E se a gente está numa outra consciência abaixo da coragem, nós vamos ter uma visão de mundo de frustração, de tristeza. Vamos ver o mundo como assustador, como frustrante, como triste. E nesses estados de consciência, abaixo da coragem, nós drenamos energia da sociedade, sem retribuir. Toda vez que a gente está vendo o mundo como uma tristeza, um fracasso, um problema, a gente está drenando. Toda vez que a gente não tem a sintonia, a gente não passa pelo campo da consciência da coragem, a gente vai drenar energia, tá? Então eu vou mostrar aquela tabela das consciências que a gente já trabalhou, já mostrei algumas vezes, inclusive, até no final eu acho que eu vou falar de novo, tem material complementar dessa live, que é um vídeo que eu fiz sobre essa tabela de consciências, tá? E também um vídeo sobre
a coragem também, mas com uma outra abordagem. Então aqui, para essas live aulas, eu sempre faço o que eu tenho que falar. Por isso que eu chamo isso aqui de comunidade, né? Comunidade como eu faço, porque nessa nossa comunidade, nessa nossa sala fechada, o que vem porque alguém precisa disso, tá? Essa tabela aqui, tá vendo ali o 200 da coragem? Então, só observa 200 da coragem, tá? E os níveis abaixo são níveis onde a gente drena a energia da sociedade. No caso, a energia da coragem, ela está ali naquele nível 200, tá? Que é uma escala logarítmica, por isso que tem um vídeo super legal complementar depois, não tem nada a ver com hertz, como é feito por aí, né, falado por aí, já expliquei isso. Mas o que é importante mostrar para vocês? Que o nível coletivo da consciência da humanidade, ele ficou em 190, abaixo do 200, por muitos séculos. E somente nas últimas décadas que ele passou a ser de 204 como consciência coletiva. E olha como, esse é um estudo do Dr. David Hawkins, daquele livro Poder versus Força, onde eu estou embasando muitas das coisas que eu estou falando aqui também, né? Não é só isso, tem várias outras fontes de literatura, mas tem essa pesquisa dele. Então ele diz que nas últimas décadas somente que a humanidade passou a vibrar nessa consciência coletiva de 204 logaritmo, tá? Então, ou seja, 10 com 204 zeros. É só uma escala logarítmica para medir o campo de consciência, não tem nada a ver com hertz, tá? Mas veja que interessante, porque se a consciência coletiva, se todos nós do planeta estávamos coletivamente vibrando abaixo da coragem, como nós estávamos drenando energia, né, uns dos outros e do planeta. E como agora a gente está conseguindo, e a gente percebe o salto evolutivo, quântico das pessoas, o despertar da humanidade, é por isso, porque a gente entrou nesse nível da coragem e conseguimos então devolver ao mundo muito mais energia do que nós utilizamos. Então é nesse nível crítico da coragem que a gente compreende o verdadeiro poder. Porque abaixo é fraqueza. Tá? A gente começa a compreender o verdadeiro poder nessa consciência, que ela é a primeira consciência elevada. É o primeiro campo, a primeira estação que a gente sintoniza para elevação de consciência. Por isso que a coragem, ela empodera, né? Empoderar, dar poder, porque ela é o primeiro campo de poder. E hoje a gente vê tanta banalização de empoderamento dessa palavra, né? Empoderamento banalizado. Eu vejo muito assim, empoderamento feminino, não sei o que. Banalizado, porque o verdadeiro empoderamento é acessar essa consciência da coragem, é chegar nessa sintonia, é ter a afirmação da sua verdade. Então, o verdadeiro empoderamento feminino, vamos dizer assim, é a gente poder expressar a nossa alma, a nossa verdade, afirmar para o mundo, ter livre passagem, sentir que é permitido fazer essa expressão. Esse é o verdadeiro empoderamento. E não homens contra mulheres, nós vamos, sabe, sou mais forte, vamos dominar o mundo. Tá? Esse é o processo que temos quando a gente está na consciência da coragem. A gente sente a afirmação, sente que a vida permite, e aí a gente vai sentir esse empoderamento. Então é uma zona de realização. A consciência da coragem é onde a gente se realiza, ou a gente vai realizar coisas. Porque é uma ação, coração, agir com o coração, fazer essa expressão. Coragem, ela implica em ação, é uma zona de realização. E as nossas metas nessa consciência, quando a gente vibra nessa consciência,
as nossas metas de educação, nossas metas de crescimento pessoal, nossas metas de habilidades, né, profissionais, enfim, tudo isso se torna atingível nessa consciência da coragem. Quando a gente se conecta, quando a gente acessa esse campo de sabedoria, de consciência. É ele que vai suportar a nossa vida e a gente vai ter essas metas como atingíveis. Nessa consciência, a ansiedade, ela não atrapalha. A ansiedade, ela não atrapalha o nosso comportamento, como acontece, como todo mundo fala, toma remédio para ansiedade. Na consciência da coragem, a ansiedade não atrapalha. Porque o que é um obstáculo quando estamos em níveis de consciência mais baixos, na consciência da coragem se torna um estímulo. Então, coragem é o primeiro nível do poder verdadeiro. É bem importante a gente trazer essa consciência para a nossa vida. A doutora Luciane, falando ali no Insta, fala-se de empoderamento, mas as atitudes não... Exatamente, as atitudes não condizem. Porque, de fato, muitas vezes elas são atitudes, e a gente já vai ver mais para frente, que elas vão drenar a energia. Se está drenando energia, não está nesse primeiro nível de poder. Não está na consciência da coragem. É outra coisa, é o oposto. Mas a gente já vai ver o que é o oposto. Tá? Quem está chegando no Insta, vai lá para a sala do Zoom. Tem um link na bio e é só entrar na sala do Zoom. Bom, então vamos voltando aqui. A gente estava falando de energia da coragem e que se a gente está nesse primeiro nível de poder, que é a coragem, a gente também pode ter esse nível abaixo da coragem. Não vou dizer abaixo, errei aqui, senão vai ficar difícil de entender. Eu já falei em níveis abaixo, níveis fracos. Temos um nível contrastante, que contrasta, o oposto. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar dele agora, vamos falar desse oposto, enquanto vocês podem digitar, escrever, quem está ali no Insta, quem está nos dois lugares, quem está no chat aqui do Zoom, o que vocês acham que é o oposto da coragem? Enquanto isso eu vou me apresentar um pouquinho, porque tem gente nova aqui. Tá? Enquanto vocês colocam o que é o oposto, o que é o contrasta com a coragem. E eu vou falar um pouquinho de mim, que eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, sou farmacêutica, bioquímica, pós-graduada em fitoterapia e criadora da bioquímica das emoções, que é a ciência da comunicação energética. E é uma abordagem abrangente e pioneira para o desenvolvimento humano. Abrangente porque energia é tudo. Né? E pioneira porque aborda a interface energética da emoção. Emoção, ela é química e é energética. E eu trabalho com a parte energética da emoção e de toda essa comunicação energética. Então, ela transcende qualquer técnica. Eu atuo há mais de 17 anos como terapeuta para transformação emocional e também como instrutora para o desenvolvimento energético, para o despertar dessa sabedoria energética. Sou fundadora da Ajuda, que é um centro de instrução em ciência e tecnologia para o desenvolvimento humano. E eu possuo também, atualmente, 3 cursos EAD, que são cursos gravados, que estão em ótima qualidade, gravados pelo Daniel Trevisan, que é o meu marido, e que tem muito tempo de casa, em televisão, já trabalhou em televisão por muito tempo, então a gente fez com muita qualidade esses cursos, que são extremamente profundos e ao mesmo tempo bem práticos, bem aplicáveis também na vida, no dia a dia das pessoas e de quem ajuda pessoas. Tá? Tem tutoria direto comigo, esses cursos, mas principalmente o enfoque energético
é o que os alunos mais gostam, porque é um enfoque bem diferente do que qualquer outra coisa que se vê por aí, tá? Que é esse enfoque energético da energia das emoções. E desperta essa sabedoria energética também, quando a gente vai assistindo e vai fazendo, porque vai despertando essa sabedoria que já é inata, porque nós somos energia e temos todas essas informações em nós também. Vai despertando isso e você aprende o vocabulário essencial para dialogar com a vida. E isso faz o quê? Acelerar nosso processo evolutivo, faz a gente chegar mais rápido, né? Encurtar o caminho para a felicidade, aliviar os sofrimentos emocionais, porque todo sofrimento tem um suporte energético. Porque o sofrimento ele é sentido. Se ele é sentido, é uma química, é uma bioquímica. E antes dessa bioquímica acontecer, foi uma energia que desencadeou. Então, quando a gente trabalha no nível energético, a gente consegue aliviar esses sofrimentos emocionais. E, além disso, tem, né, tô já aproveitando aqui falar que essa comunidade que a gente está participando aqui, a comunidade ela é gratuita, a comunidade como eu faço, porque é o Instagram, é esses encontros no Zoom, as redes sociais, o YouTube, que eu abri o canal agora, para organizar para vocês gratuitamente todo esse conceito da ciência da comunicação energética. E todo mês a gente tem esse encontro aqui na sala do Zoom, onde eu faço essa live aula que é mais profunda, explicativa, né? Eu já começo falando, descarregando aqui, e ela vai assim profundo até o fim, depois tem parábola, depois tem prática, que é uma fórmula, essa prática, ela sempre é uma fórmula única para aquele momento. Então, nós sempre podemos criar fórmulas, né? E eu vou criando fórmulas únicas, inclusive no link da bio do Instagram, depois vocês podem ir, tem a prática perceptiva, várias pessoas aqui já pegaram, são práticas perceptivas, são 3 práticas perceptivas, mais 2 práticas em exercício, em áudio, em práticas guiadas, tá? E essas práticas, elas são gratuitas, as práticas perceptivas, e um deles é um exercício para coragem. Tem um exercício para energia interior também, que foi o nosso tema de janeiro. Então, por exemplo, essa prática para coragem está lá nas práticas perceptivas gratuitas, que vocês podem pegar, baixar para vocês assistirem. É um videobook, tem uma meia hora, um pouquinho mais de duração. Está bem profundo, bem legal. E hoje é uma outra prática, então é uma fórmula completamente nova que eu crio para esse momento, que eu crio para esse encontro da nossa comunidade, tá? Que é chamado de comunidade como eu faço, porque é o jeito que eu achei de trazer assim a pergunta, né? Como que eu faço para parar de sofrer? Como eu faço? As pessoas me perguntam sempre isso. E vem da farmácia, da época de farmácia também. Na farmácia a gente ia nos congressos e trocava as receitas, trocava as fórmulas de como que fazia a fórmula numa farmácia e na outra. Como eu faço, era uma reunião de farmacêuticos trocando receitas de fórmulas. Então, é esse questionamento que todo mundo faz. Mas como é que eu faço? Eu quero uma fórmula para resolver. Então, tá aqui. Como eu faço é a nossa comunidade, que você já está participando porque está aqui no Zoom. E quem está no Insta também, quem vai assistir no YouTube depois essa live, todo mundo participa, é gratuito, tá? E a parábola e a prática não ficam gravadas, então essas são únicas porque tem uma energia diferente aqui dentro da sala do Zoom, que vale a pena participar aqui, tá bom? Bom, então como eu faço para acessar a coragem? Como que eu faço para não ficar na energia contrastante com esse poder da coragem? Então vamos ver o que vocês disseram que é. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham que é. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver. O que vocês acham que é o contrário? A Andrea disse acomodação. O Johnny disse que o medo já sabe que não é, porque ele fez a pergunta, né, Johnny, no Insta. E eu disse, não é o medo. Acomodação é uma boa ideia. Uhum. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no Insta se alguém falou. Acho que a doutora Luciana tinha dito.
Covardia, ela disse, poderia ser. Então, preparem-se para vocês agora se chocarem com o que é o contraste da coragem. É parecido com o que vocês falaram. É a imprudência. É a imprudência. O contraste da coragem é a imprudência. Enquanto você sente isso, eu vou trazer mais alguns contrastes aqui. Por exemplo, um contraste de gratidão é endividado. O contraste de escolher ou escolhendo é tenho que, ou tendo que. O contraste de harmonioso é disruptivo, aquele que rompe. Agora vamos pensar, por que que não é a acomodação? Porque a acomodação, ela seria mais ou menos, aspas, aqui parecida com o medo, que o medo paralisa, que é a não ação. E coragem é a ação. Então tá, a lógica foi pensar, né? Então se é uma ação, algo que não age seria o oposto. Mas não é. É a imprudência, porque é uma ação ruim. Todo mundo que é imprudente, quando a gente tem uma ação imprudente, é uma ação ruim, sem pensar, ou que seja pensada, mas ela vai estar onde? Nos campos atratores fracos, nas consciências abaixo da coragem, drenando energia. Por isso a gente fica agindo muitas vezes na vida, achando que está com coragem porque está fazendo, mas está só perdendo energia, drenando da sociedade, do mundo, da vida e não dando nada. É imprudência. Então, eu vou até trazer um exemplo meu particular aqui, né? Falando de pandemia, por exemplo. Eu não tive coragem de ir em restaurante em pandemia. Não tive coragem. Então, o que foi? Eu não agi. Eu não fui. Porque coragem requisita uma ação. Porque eu me sentia imprudente indo, não corajosa. Porque às vezes eu olhava os restaurantes cheios e pensava assim, meu Deus, mas eu não tenho coragem. Mas não é. No meu coração eu sentia que aquilo era imprudente. Era imprudente. Então eu não fiz. Então não é a coragem, é a imprudência. Então eu me sentia corajosa ficando em casa, por exemplo, que é uma situação bem adversa do que a gente, né? Enfim, todo mundo sabe que a gente passou nessa época toda. Mas eu cairia numa imprudência se eu fosse, e não na coragem. Porque não era do coração, não conseguia ir, então não era do coração. Se eu fosse, seria imprudência. Para mim seria imprudência, seria uma ação ruim, para mim drenaria energia. Então veja, você tem coragem de pular de um prédio? Não, porque isso não passa pelo meu coração, seria imprudência. Você tem coragem de, sei lá, de novo, aglomerar na pandemia? Não, porque isso é... Entende? Quando as pessoas perguntam, você tem coragem? Você não tem... Ou não tem coragem para se separar? Você não tem coragem para enfrentar tal coisa? Você não tem coragem? Então, não ter coragem é não ter a energia de ação, mas essa energia ela tem que ser de poder, para níveis elevados. Então, se eu estou perceptiva, eu vou observar, vou sentir se a minha ação é imprudência ou de fato é coragem. Se ela é de poder ou se ela rebaixa para níveis mais fracos, mais baixos de consciência. A gente já falou desse empoderamento feminino, por exemplo, que seria uma afirmação, uma permissão da expressão. Se for uma imprudência,
vai ser um movimento empoderado de agressivo contra os homens a todo custo, sem amor. Então, deu para pegar que estamos num campo de consciência que pede ação, mas se a gente agir de uma forma que não seja, né, que traga essa consciência de poder, essa energia do poder, essa afirmação, essa permissão, a gente vai estar na imprudência. Essa é a energia contraditória, o contraste. A gente vai fazer uma prática, uma parábola e uma prática daqui a pouquinho, para sentir, entrar de fato na energia da coragem. Vocês vão visitar essa coragem. Se quiser ficar, fica. Se não quiser, depois sai. Mas que vão conhecer a coragem, vão. Então vamos todo mundo conhecer a coragem. Mas vamos falar do medo. Porque o Johnny, inclusive, perguntou no Insta esses dias, tem que existir medo para uma pessoa manifestar a coragem? E a outra pessoa colocou agora há pouco a acomodação, que seria, vamos dizer assim, também uma não ação. O medo, ele paralisa. E não tem que ter medo para manifestar a coragem. Pensa só, às vezes alguém te pergunta, você tem medo de fazer cirurgia? Você tem medo de pedir demissão? Você tem medo de viajar? As pessoas confundem com não ter coragem. Mas vamos lá, geralmente o medo, ele paralisa. Por isso que quando a gente está com medo, a gente clama pela coragem, porque a gente sente que a consciência do medo nos ocupa. Então a gente está ocupado, estamos ocupados pela consciência do medo. Então, geralmente a gente olha para o medo quando a gente precisa de coragem. Sim, o medo é um paralisador, por isso que ele se confunde como sendo um oposto da coragem, que é uma ação. Mas tem um segredo aí. A energia que flui do coração para fora na coragem é a energia do amor, que a gente falou na live passada. Então, o medo paralisante é o oposto do amor. Pois, quando a gente está no amor, quando a gente sente essa energia, a consciência do amor, a coragem aparece, a gente age embasado ou sustentado por essa consciência do amor. E a imprudência é o que contrasta, é uma ação ruim. Coragem, uma ação de coração. Medo paralisa, coragem age. Amor é uma energia que movimenta. Olha quanta coisa aqui. Coragem é a ação do amor nas nossas vidas. Da energia do amor nas nossas vidas. E a imprudência é uma ação negativa, fraca nas nossas vidas. Quem mata alguém é corajoso? Teve uma ação imprudente. Então, teve uma ação imprudente, não foi coragem. Não foi do amor. Então, agora para e pensa na tua vida com todo carinho. Onde está faltando amor? Onde na tua vida está faltando a ação do amor? Essa é a área que te pede uma ação, coragem, para deixar o amor fluir. Essa é a hora que a gente para a live, porque já dá para levar muita coisa daqui, mas não. Sempre continua depois, mas eu sempre dou essa parada. Vamos parar para refletir. Vocês já entenderam e vocês devem se perguntar, né? Como então que eu faço para ter coragem para essa área que eu vi agora na minha vida que está faltando o amor? Então vamos sentindo essa área que clama pela ação do amor, que clama pela coragem na sua vida, tá? O que falta na minha vida? Onde falta amor na minha vida, na verdade? Coragem é a ação da energia do amor nas nossas vidas. Onde a energia interna da alma vai fluir para o externo, né?
na forma de uma ação. Então, como é que eu vou fazer para ter coragem? Como que eu vou entrar nesse campo atrator da coragem que eu preciso? Para entrar no campo atrator da coragem, precisa invocar o respeito. Respeito, do latim respectus, significa olhar de novo. Então tá, peraí, Júlia, o que você disse aqui? Eu acabei de ver que tem alguma área na minha vida que está precisando jogar o amor, para daí poder ter a ação da coragem, né? Para eu poder agir. E aí você me fala para olhar de novo para isso com respeito? Sim, olhar de novo. Olhar o que a vida te pede. Olhar o que a vida pede e que não está fluindo pelo seu coração. Então veja, como é que eu faço para ter coragem? Coragem é um campo energético que permite a ação do que está dentro do nosso coração, ou seja, a ação da nossa afirmação interna, que é um campo que permite essa ação, né? E por isso nós nos sentimos empoderados. E para chegar lá, eu tenho que olhar de novo para aquilo que não está conseguindo se movimentar, ou para aquilo que tem um movimento em consciências mais baixas, ou imprudência, ou movimento em consciências mais baixas, que enfraquece. A gente não toma conhecimento facilmente disso, tá? Geralmente a gente não presta atenção. Geralmente por isso que a gente precisa olhar de novo. E de novo, e de novo. E estar bem atentos nas coisas que às vezes a gente descarta. A gente descarta muita coisa que vem como uma intuição, como uma observação, como uma percepção. E a gente descarta e não percebe. Então é preciso treinar a percepção para perceber o que quer se movimentar pela energia do amor. Treinar essa percepção sensorial, sutil, refinada, que faz com que a gente consiga perceber o que quer se movimentar pela energia do amor. E a gente vai fazer um exercício bem simples de observação agora. Por exemplo, assim, ó, eu não tenho coragem de viajar. Eu não tenho coragem de separar, por exemplo. Sim, ok, não tenho coragem significa não flui pelo meu coração. A ação não flui. Tem algo entupindo. Bom, então vamos ver isso? Vamos respeitar, que é olhar de novo? Vamos chamar atenção para isso que quer ser visto? Vamos dirigir o nosso olhar exatamente para esse entupimento? Que olhos são esses que eu vou ter que olhar de novo? Não são os olhos físicos. São os olhos da alma. E onde que está a nossa alma? Onde que é a morada da alma? Que a gente diz que é aqui no nosso coração. Que agir com o coração. A morada da alma é no nosso coração. Os olhos da alma, esses olhos daqui que tem que enxergar. Tanto que essa região cardíaca é uma região que tem mais sinais elétricos e magnéticos do que qualquer outra parte do corpo. Então, quando a gente respeita, quando a gente olha de novo, mas com o olhar da alma, a gente acessa algo, acessa uma energia bloqueada, acessa o que está bloqueando e acessa esse campo de consciência onde esse bloqueio está. E nós vamos entender, essa é uma comunicação energética, porque nós vamos entender o bloqueio pela nossa região cardíaca, que é um grande centro de conversa, que possui mais sinais elétricos e magnéticos que qualquer outra região do corpo, que está associado a um corpo energético chamado corpo astral, que é o corpo que faz a ponte entre os nossos planos aqui mais físicos, corpos físicos, até o nosso corpo físico mesmo, e a ponte entre os corpos dos planos mais espirituais e do plano mais espiritual. Então esse corpo astral faz a ponte entre o plano espiritual e o físico, e todos os chakras do nosso corpo que vibram na vibração do corpo astral, desse campo do coração, filtram na peneirinha, que o chakra é tipo uma peneira,
vários níveis de energia consciência para serem convertidos em sinais químicos. Por isso que é por aqui que eu vou sentir o que está me bloqueando. Estou só explicando como que funciona a comunicação energética, mas a gente sabe isso na prática. Só que a gente não tem percepção. Acaba não percebendo isso no dia a dia, os barulhos, os chiados impedem que a gente observe. Que é por esse sol central aqui, por essa região central aqui, que a gente emite a nossa verdade, mesmo que ela não seja dita. É por aqui que acontece uma comunicação sem palavras, e a gente nem tem consciência dessa comunicação muitas vezes. E nós criamos cordões relacionais com as pessoas por esse campo energético, por esse corpo astral. Deixa eu mostrar. Nós temos esses corpos aqui, mas o astral, esse colorido depois do branco, tá? Esse coloridinho depois do branco aqui. Esse é o corpo que faz a ponte entre os corpos mais físicos e os mais espirituais, e que é por onde a gente vai. Os chakras desse corpo, porque cada corpo tem os chakras em todos os corpos energéticos, mas isso é assunto de aprofundamento para curso, que não dá nem para eu ficar explicando aqui, senão todo mundo sai correndo. Tá? Mas enfim, então a comunicação vai acontecer assim, porque os chakras vão filtrar nessa peneirinha campos de consciência, vamos dizer, mais fracos, mais baixos, e a gente vai ser traduzido por bioquímica no nosso corpo e a gente vai sentir. E é assim que a gente vai rastrear onde está exatamente a energia presa, bloqueada. E a gente cria, né, nesse nosso corpo astral, esses cordões de relações com as pessoas, que geralmente quando a gente rompe relacionamento, amizade, ou enfim, questões de família, dói muito porque esse cordão é rompido, a gente tem que fazer todo um tratamento desse cordão energético, enfim, mas isso é assunto para outra coisa, né? Não sei nem por que eu cheguei nisso. Enfim, vamos trazer de novo a energia consciência, tá? Do ponto bloqueado, o ponto de bloqueio que vocês pensaram assim, o que está precisando de amor na minha vida? Como que eu vou colocar coragem nisso para que isso flua? Trazendo a energia consciência desse ponto bloqueado para o campo do coração, para ser visto, respeito, olhar de novo. Porque a partir desse olhar com a alma, esse olhar da alma, que se processa a cura, para depois ter a ação. Eu preciso curar para ter essa ação. Depois eu mostro no Zoom, eu deixei um slide desse do corpo astral para vocês, eu vou mostrar também aqui para quem está na sala do Zoom. Então vamos falar da forma como eu posso acessar essas informações preciosas, escondidas, que eu estou olhando de novo para poder curar, para poder ter coragem, é sentindo em mim o que ressoa quando eu dirijo esse meu olhar interno, a minha atenção para esse ponto de dor. Então fiquem com esse ponto de dor presente aí para vocês. Porque conforme eu vou falando aqui na live, na parábola e na prática, vocês estão olhando para o ponto de dor, vocês estão fazendo exatamente o que precisa, respeitando, ou seja, olhar de novo. Deixa à tona o teu ponto de trava, deixa à tona o ponto onde precisa ser colocado amor, para que isso venha a ser curado e tenha uma energia de ação. Então, se eu não tenho coragem de viajar, se eu não tenho coragem de separar, se eu não tenho coragem de pedir demissão, a energia não flui de dentro para fora, eu não faço a ação de viajar. O que eu vou fazer? Eu vou olhar de novo. O que bloqueia essa ação, a ação dessa energia? Vou olhar de novo, vou perceber uma informação que está além do meu campo mental, mas que eu já percebo. Vou olhar de novo. E eu vou conseguir perceber alguma consciência ali. Vou olhar de novo, vou deixar isso ressoar em mim, vou sentir os efeitos dessa dor, desse campo de consciência, porque isso vai me trazendo informação. E assim fica mais fácil identificar cada vez mais a informação. Né? Então, se eu não tenho coragem de viajar, por quê? Porque é um pânico, olho de novo e de novo para aquilo que ressoa.
quando a gente entra no campo de consciência do pânico. Percebe? Se cai em medo, daí o medo é paralisante. Ou se vai para imprudência, que é não tenho coragem de viajar, mas ou será que é uma imprudência? Não é? Estou confundindo a palavra só? Né? Então, às vezes, ter coragem, por exemplo, é agir diferente de todo mundo. E quando você olhar, né, para o seu íntimo, quanto olhar você consegue dar para o seu íntimo? Quanto valor você dá para a sua verdade interna? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer o que dizem para fazer, o que está fora. Mas quanta credibilidade você dá para a tua verdade interna? Porque muitas vezes a coragem é uma ação sem ação, é agir diferente de todos, ou não fazer, como eu citei o meu exemplo, eu não fui no restaurante, ou eu não fui viajar, porque eu não fiz a ação. E isso é uma coragem, porque vinha de dentro do meu coração essa consciência de aquietar, ficar quieta, acalmar. Então veja assim que a imprudência é uma coragem ao contrário, tá? A imprudência é uma coragem ao contrário. Então estamos abaixo da coragem, drenando a energia do coletivo quando estamos na imprudência. E a coragem pode ser doar energia ao coletivo, muitas vezes ficando em recolhimento, que foi o exemplo que eu falei agora. Tem que ter muito mais coragem, às vezes, ficando em casa do que saindo, porque no recolhimento eu também, se eu estou naquela verdade, eu estou doando. Então a coragem é a gente optar, escolher agir de acordo com o que o meu coração sente de verdade. E se a gente perceber que o que bloqueia a ação é medo, joga amor ali. E aí tem a última live, que foi o tema do mês, foi a energia do amor. A última live vocês podem assistir, tá no IGTV, tá no canal do YouTube, tá? Porque essa energia do amor é muito poderosa e pode ser usada para cura, para desbloquear, para a gente poder trazer esse movimento, essa ação com o coração. No curso Energia da Criatividade também eu falo bem desse fluxo da energia do amor, porque a energia do amor é a energia criativa original e ela tem que desbloquear, né? Ela tem um fluxo no nosso corpo e ela desbloqueia por todo o caminho que ela faz, desbloqueia as emoções congeladas que impedem o caminho, né, de fluir, ou impedem a ação pelo coração. Então, chegando nesse nível perceptivo, você pode usar todas as tuas técnicas se você ajuda pessoas. Porque você sabe onde você está, que é a consciência da coragem, e o que você está fazendo ali. No meu exemplo pessoal, que até a Malu que está aqui no Zoom sabe bem, eu tive que ter coragem para fazer a separação, para separar, que foi algo muito difícil. Eu tive que ter coragem, a ação não foi imprudente, não foi impulsiva. Eu tinha medo, que daí paralisa e a gente vai resolvendo essa paralisação, medo de entristecer a família, do financeiro, de um monte de outras coisas, e conforme vai jogando amor nesse medo, vai olhando para isso e vai vendo que nós somos sustentados, né? Eu sou sustentada pela energia do amor. Eu estou em ressonância com a energia da vida. Aí vem a coragem de agir. Quando eu recobro essa consciência pautada na coerência, na ação pensada, tá? Sustentada pela conexão direta com amor. Hoje a gente está conhecendo esse campo de consciência da coragem e isso é educacional, tem que ser aprendido porque é educacional. E o objetivo sempre de qualquer coisa na educação, né, o objetivo da educação, de certa forma, é trazer autossuficiência para o educando, né, para quem está aprendendo. O objetivo na educação sempre é a autossuficiência.
Por isso que a educação é tão importante, a gente dá cada vez mais autossuficiência e ter esse conhecimento da consciência da coragem é educacional. E o terapeuta, você que ajuda pessoas, que trabalha, né, ajudando pessoas, seja professor, coach, terapeuta, psicólogo, médico, não importa. Você é um educador. Nós somos educadores, nós ajudamos na autossuficiência dos nossos clientes, dos nossos alunos. E bioquímica das emoções, que é essa ciência da comunicação energética, é isso, é dar autossuficiência para você poder falar com a vida. É isso que eu quero trazer aqui. Autossuficiência cada vez mais para você poder falar com a vida. Iluminar com o amor. Proporciona uma clareza, uma escolha, né? Olhando a partir do amor. A energia da coragem é que nem um parto, permite nascer algo novo. Quando esse amor empurra. O ponto que bloqueia a nossa coragem, que é a ação pelo coração, geralmente está baseado no coitadismo, no vitimismo, né? Coitadinho de mim. Ai, o outro que é o mal. O que eu faço agora? Somente o que nós podemos fazer agora é que leva à solução. Então, se agir com o coração é coragem, é isso que eu posso fazer agora, eu preciso olhar para esse ponto. Coragem para separar, por exemplo, como eu falei do meu caso. Ai, coitadinha de mim, ele que é o mal, o que eu posso fazer agora? Posso jogar amor e agir. Né? Questão da pandemia. Ai, coitado de mim, que eu não posso sair de casa. Ai, o vírus que é mal. O que a gente pode fazer agora? Jogar amor e a partir desse olhar amplo, ter prudência. Ter prudência. A escolha é uma ação. E a ação, às vezes, não é um grande movimento, como eu falei. A ação é uma escolha. Não matar é uma ação, é uma escolha. Eu não fiz, eu escolhi. É corajoso não matar. Não roubar é uma ação, é uma escolha. É corajoso não roubar. Né? Então, escolhas são sustentadas pelo amor, elas permitem a coragem. A coragem implica dar da gente. Vamos agora fazer um raciocínio que vai bugar um pouquinho aqui, porque a gente já está acabando, então daí eu trago as coisas mais ainda profundas aqui. Ó. Pensa se você tem coragem de morrer. Vamos pensar na morte. É preciso coragem de morrer. O que é, então, a coragem? Entregar-se para o infinito. Coragem para morrer é você conseguir se entregar, deixar o caminho, essa ponte aberta. Coragem para ser feliz é deixar a tua expressão interna se externar, que é a verdadeira realização. A felicidade não é externa, depende dos olhos internos, os olhos que a gente vê o mundo. Coragem é a ação de dar, de ter fluxo de doação, de entrega. Doação é dar ação. Lembra que eu falei no começo, a consciência da coragem, a gente doa energia, a gente não drena. Então, a coragem é uma ação de dar, de ter um fluxo de doação e entrega. Quando nós damos, não há espaço para medo e outras paralisações, acomodação, que consome a energia. Coragem é a ação de dar o que tem dentro do coração. Então, como fazer para ser corajoso ou ajudar alguém a ser corajoso? Se conduza para essa consciência, leve a pessoa a despertar a sabedoria dela inata, que é mais ampla do que a mente.
ajude ou saiba que o medo não vai oferecer resistência ao amor, ele paralisa, mas quando a gente joga amor, ele se dissolve. Saiba acessar essa consciência do amor e conduzir essa energia do amor para a cura, que a gente falou na live passada, dissolvendo esses bloqueios que impedem essa ponte do coração. Então, nesse caminho, você pode usar qualquer técnica, desde que você saiba chegar, desde que você saiba acessar essa consciência. Assim, você pode usar qualquer carro para viajar, desde que você saiba para onde vai. Então, a gente está falando de um lugar, a gente está falando de uma energia, consciência é um lugar. Percebe a importância de refinar a percepção sutil para perceber as pequenas variações no corpo que te contam exatamente qual informação que você está acessando, ou seja, qual lugar você está, qual cidade você chegou com o teu carro. O terapeuta, ele tem que ir primeiro, ele tem que chegar primeiro, ele tem que conduzir o cliente em seguida. Então, ele tem que saber o caminho. E nós usamos o nosso corpo para isso, como receptor dessa informação e também emissor de intenção de energia, porque quando você conhece, você já chegou, você já fez a viagem, já pegou o teu carro, já chegou naquela cidade, você por ressonância mostra o caminho e conduz, e a pessoa sabe que aquilo existe porque você já está ali reverberando e mostrando. A informação é a parte energética da emoção, a parte bioquímica é o que a gente sente no corpo. Então vamos sentir esse campo de energia, que é a consciência da coragem agora. Eu vou conduzir vocês até lá com essa parábola, com a prática. Quem está no Insta, se quiser, vem para a sala do Zoom. A gente está aqui com 26 pessoas no Zoom. Vamos fazer, é gratuito, tá? Quem está no Insta é só clicar no link da bio, um link azul tá lá. Pode entrar, a gente vai fazer uma parábola agora, que faz com que a nossa mente seja conduzida para esse campo de consciência da coragem e depois uma prática guiada, que é a fórmula para abrir o coração, certo? O que eu acho importante aqui ainda de dizer é que depois você pode conduzir outras pessoas para esse campo, você vai reconhecer ou conhecer. Outra coisa importante é que tem material complementar, que é o live do Dia da Mulher, a live do Dia da Mulher que eu postei esses dias, no Dia da Mulher, se chama Coragem e Medo, tá lá no YouTube, tá? Vai ajudar também, complementar as práticas perceptivas gratuitas no link da bio, que tem um exercício, uma outra fórmula para acessar a consciência da coragem. O vídeo que se chama Valor Energético das Emoções está lá no YouTube, tá? O YouTube Bioquímica das Emoções. Ou está nos destaques do Insta, que daí está como Poder versus Força, então vocês podem ler uma aula, assistir a uma aula sobre as energias consciência. São materiais gratuitos, todos para ampliar ainda mais esse tema, tá? E sim, Johnny, pode ir. Tá? São materiais gratuitos que ampliam ainda mais esse tema da coragem. Depois, claro, tem os materiais pagos também, os cursos pagos, né? O Energia da Criatividade, por exemplo, onde eu vou abordar desde o vazio negro aveludado, a linha do Hara, corpos energéticos, a manifestação física, e depois da materialização de alguma coisa, da nossa realidade, da materialização do que a gente quer na vida, todo o restante do fluxo da energia, porque a gente não usa essa energia criativa, potencial, só para construir a nossa vida, nosso mundo. Ela não é só, vou conseguir um carro. Ela tem um fluxo depois dessa materialização, que é muito importante também, tá? Fundamental para quem ajuda pessoas ou quem quer ajudar, ou acelerar, se ajudar, né? Ou acelerar seu processo evolutivo, desbloquear as emoções congeladas, tá? É só olhar o site bioquimicadasemoções.com.br. Então vamos fazer um tour pela energia consciência da coragem agora? Eu vou desligar o Insta. Tchau, muito obrigada.